Olá pessoal, eu me chamo Giovana, sou presidente do Centro Acadêmico de Biomedicina do Unibrasil. Olá, eu sou a Laura e estou como diretora executiva do CABU. E hoje nós trouxemos uma convidada mais que especial aqui para o nosso podcast. É a Amândia, ela é biomédica embriologista e ela vai falar um pouquinho da história dela para vocês. Oi, meninas. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Amândia, sou biomédica embriologista. Faz 10 anos que eu me formei e trabalho um pouquinho mais na área de reprodução com pesquisa também. Então, eu comecei a minha trajetória não pensando, na verdade, em reprodução. Eu escolhi a biomedicina porque eu gostava muito de laboratório, de pesquisa. Então, acabou que eu fui para essa área de biomedicina. E aí, na biomedicina, inicialmente, a minha família tem um laboratório de análises clínicas. Então, eu falei, gosto disso, vou fazer isso, vou seguir nisso. E aí, comecei trabalhando no laboratório. E foi onde eu vi que eu não queria análises clínicas. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Vou para outra faculdade. Mas a biomedicina é gigantesca, tem várias áreas, né? São muitas áreas de atuação. Então, eu pensei, não, vamos conhecer as outras áreas. Comecei a pesquisar. E aí, a faculdade onde eu me formei, ela tinha um laboratório de pesquisa em reprodução. E aí, eu falei, queria trabalhar com pesquisa, célula-tronco, coisas diferentes. E aí, fui conversar com a professora. Eu nem sabia o que era reprodução. E aí, fui conversar com a professora e ela disse, não, pode começar, a gente trabalha aqui com reprodução humana, mas, para você conhecer a área, é importante que você vá no congresso, que vai ser daqui 2 semanas. Eu falei, como assim? E aí, eu fui bem louca, era em Floripa, então era mais perto pra gente ir. Eu me formei em Santa Catarina, então era mais perto. E aí, eu acabei indo no congresso, me apaixonei pela área. No primeiro ano da faculdade, eu estava no segundo período da faculdade. E aí, acabou que toda a minha formação foi focada nisso. Então, desde então, eu fui em todos os congressos até me formar. Buscava cursos, me envolvi com pesquisa na área de reprodução em si. E, claro, tudo que a biomedicina traz, né, de interdisciplinariedade, de trazer os conhecimentos tanto de análises clínicas, genética, tudo isso eu sempre trazia para a reprodução, porque tudo é muito vinculado. E aí, quando eu me formei, né, eu consegui o meu primeiro emprego lá em Brasília, e aí me mudei para Brasília na louca, não conhecia Brasília, trabalhei numa clínica lá 1 ano, e depois voltei para Curitiba para fazer o mestrado, aqui na Federal. E aí, aqui eu trabalhava, fazia freelancer em outras clínicas e acabou que quando eu terminei o mestrado, eu quis engatar o doutorado, mas aí comecei a trabalhar mesmo, então acabei não finalizando o doutorado. Mas aí eu entrei aqui na clínica, né? Trabalhei aqui numa das clínicas de Curitiba. E há 3 anos a gente abriu, eu e mais uma amiga médica, a gente fez uma amizade, queríamos abrir uma clínica nossa, com conceitos nossos, né, com valores diferentes do que hoje já existe. E aí, na cara e na coragem, a gente abriu a Triamare, que hoje tem 3 anos. E aí a gente vem. Hoje eu sou responsável do laboratório, né, além de sócia responsável do laboratório. E curso esse trajeto todo com toda a bagagem, né, de todas as experiências, assim. Então, esse é mais ou menos o resumo da minha historinha. Que legal. Amândia, eu queria te perguntar, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira? Acho que o grande desafio mesmo é a gente conseguir ingressar no mercado de trabalho e ter essa confiança mesmo de fazer todos os procedimentos, né? A área de reprodução é uma área muito... a gente não tem equipamentos que façam as análises para nós, é tudo muito manual. Então, você precisa de experiência. Então, as propostas, né, que vêm de emprego... elas vêm assim, eu quero alguém com experiência nisso. E recém-formada, tu nunca tem experiência. Então, eu acho que foi essa construção da confiança mesmo, né? É uma área muito nova. Então, o primeiro bebê de Proveta, né, que nasceu na década de 70. Então, é muito recente comparado a outras áreas da medicina no geral. Então, sempre tem coisas muito novas. Quando eu comecei na área de reprodução, o primeiro congresso que eu fui, em 2011,
a técnica de congelamento de óvulos era considerada experimental. Nossa. E aí ela foi passando para protocolar, né, para uma técnica que hoje em dia já tem resultado, e enfim, a gente consegue aplicar. Então, assim, é tudo muito recente. Então, eu acho que a construção da confiança, principalmente, em si mesmo como profissional e nos locais que você está trabalhando. E você acaba tendo que contar com outras pessoas para te darem oportunidade, né? Exato. Porque ao mesmo tempo que você tem que criar uma experiência, a pessoa precisa de experiência, então fica aquele caminho, Sim. né? Fica difícil. Exatamente. Eu queria saber de você como que é a rotina de um laboratório, como é que funciona, se é muito corrido, como é que é? A rotina, na verdade, eu até falo para as pessoas que metade, 50% da nossa rotina, ela é controle de qualidade. Se nós não temos um controle de qualidade rigoroso, a gente não consegue ter neném. É diretamente proporcional. Então, assim, toda a temperatura da sala, a temperatura da placa, né, o local onde o neném cresce, que é a incubadora, tudo é muito detalhado. Então, a rotina, ela começa com esse processo. Todos os dias a gente confere as temperaturas, porque uma placa que esteja com 2 graus acima, ela vai fritar um embrião. E eu vou perder um embrião que às vezes pode ser o único da paciente. Então, a gente começa essa rotina com todo o controle de qualidade. E aí, começamos os procedimentos de coleta de óvulos, né, descongelamento de embrião que vai ser transferido no dia. E a gente finaliza com um burocrático bem detalhado também, que é, né, a rastreabilidade, tudo que está acontecendo com aquele embrião. Então, assim, o embrião que é congelado hoje, pode ser que a gente vá utilizar ele daqui 5 anos. E talvez nem seja a pessoa que congelou que vai descongelar. Então, eu preciso garantir toda essa segurança de uma amostra que é microscópica. Então, existe todo o registro, né, de tudo isso. Então, tem sempre que ser feito com 2 pessoas no laboratório para garantir essa dupla checagem também. E eu acho que um dos grandes desafios de quem trabalha com isso, e que já é algo que a pessoa tem que ter em mente, é que nós acompanhamos os embriões durante 7 dias no laboratório, 7 dias seguidos. Isso quer dizer que sábado e domingo sempre tem alguém de plantão. Claro que a gente tem as folgas, tanto finais de semana como dia de semana, às vezes, né, para compensar, mas é um trabalho contínuo mesmo de acompanhamento. Então, a gente depende do corpo da paciente estar pronto, a gente depende do embrião se desenvolver. Então, é no tempo deles e não no nosso. Então, a rotina é mais ou menos essa, é pesado. A gente busca sempre ter uma equipe que dê conta de tudo e ninguém se sobrecarregue. Mas a gente não controla. Então, tem dias que tem 1 procedimento, tem dias que tem 6 procedimentos. E a gente acaba trabalhando aí 10, 12 horas no dia. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Puxado. Queria perguntar que tipo de tecnologia que tem revolucionado a prática de embriologia nos últimos anos? Uau! Como eu falei, a embriologia, ela é muito... Ela assim, tem sempre muita coisa nova, né, surgindo. Então, eu acho que nos últimos anos, com certeza, foi a análise genética do embrião. Porque o embrião já faz muitos anos que ele é formado, né? A gente consegue juntar óvulo e espermatozoide e formar um embrião. Mas como garantir que esse embrião seja bom? Então, a gente teve, né, um desenvolvimento e uma melhora muito grande dos meios que a gente usa, né, dos nutrientes que ele precisa. Mas eu acho que o que revolucionou nos últimos anos, com certeza, foi a análise genética. Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer um embrião e, além disso, verificar se ele é geneticamente saudável, se ele tem alguma doença familiar ou se ele tem alguma síndrome já associada. E hoje, né, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2, as tecnologias de inteligência artificial estão sendo utilizadas. Então, softwares que estão ajudando a gente a ter... a ver, né, as probabilidades de sucesso, por exemplo, de óvulos congelados, a escolher, Nossa, que legal, não sabia disso. a escolher o melhor embrião. Hoje a gente tem incubadoras que tiram foto do embrião a cada 5 minutos e a gente tem um vídeo desse embrião se dividindo. Sei. Então, tudo isso vem para ajudar a gente a entender o processo de desenvolvimento embrionário e também, por exemplo, selecionar o melhor embrião para colocar na paciente. Além da nossa análise física, que a gente tem, que é uma análise muito visual e
né, dependente, operador dependente, hoje a gente tem softwares que ajudam a gente a realmente decidir. Então, acho que essas foram as principais tecnologias. E existe alguma coisa, assim, específico que as pessoas que não conhecem sobre, as pessoas mais leigas, assim, não imaginam que aconteça? Olha, eu acho que a maioria dos procedimentos as pessoas não têm noção de como acontece. Eu atendo muito paciente ali na clínica e às vezes eu mostro vídeos de como é uma biópsia, de como é congelar um embrião e assim, ninguém imagina como seja, né? Então, a gente tem muitos vídeos, né? O vídeo clássico é aquele da ICSI, que é a injeção do espermatozoide no óvulo. Então, que a gente segura o óvulo, coloca o espermatozoide dentro. Mas como congelam o embrião, né? Então, o embriãozinho ele é congelado numa palheta, que a gente chama, né? Numa haste. E a gente faz uma desidratação dele e a gente mergulha ele no nitrogênio líquido, que é a menos 196 graus. E aí o pessoal fica meio impressionado. Mas eu acho que todas as coisas, ninguém imagina como seja, assim, né? As pacientes ficam bem curiosas para saber. E eu até quando comecei, assim, em rede social e tudo, as pessoas pediam, e não era só quem tinha interesse em reprodução, mas por curiosidade, caramba, mas mostra mais, funciona? Que loucura, como que isso acontece. Legal. Então, entender que a gente consegue pegar um óvulo, juntar o óvulo com o espermatozoide, formar um embrião, congelar esse embrião, descongelar e ainda botar na barriga da paciente. Eu acho que todos os detalhes é muito curioso, assim, né? E é muito novo, né? Então, as pessoas, principalmente mais velhas, não têm nem noção de que isso pode existir, acontecer, né? de fato. Não, eu digo que é um mundo à parte, assim. Quem entra nessa área fala, caramba, não sabia que existia. Eu passei por isso, né, na faculdade, de não saber nem que existia isso e a gente vai descobrindo. Que legal. Muito legal mesmo. E como que você vê o futuro da embriologia e da reprodução assistida? Ai. Eu acho que são várias vertentes de futuro, né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza não, né? Mas ela traz um dado que é alarmante, que é 1 a cada 5 casais tem ou vai ter algum problema de fertilidade. Então, 20% da população é ou será infértil e não sabe. Então, numa sala que tem 10 casais, com certeza um vai precisar de tratamento. Então, assim, tem crescido muito a busca, né, por tratar a infertilidade e também por preservar a fertilidade. A gente sabe que a gente vai... Antigamente, a gente, sei lá, o sonho era ter filho com 20, 22 anos. Hoje, a gente se sente adolescente com 22 anos para ter filho, né? Sim. Deve ter essa idade. E eu tive meu filho com 25 e eu me achava uma adolescente. Então, assim, é muito doido. Então, esse adiamento, assim, da fertilidade, de você querer constituir uma família, por tudo que a gente vive hoje, de trabalho, de querer se formar, de querer ter mais estabilidade, eu acho que é uma área que só vem crescendo e a tendência é crescer. Principalmente porque a população está ficando mais ligada nisso. Então, não é porque eu sou jovem que está tudo bem. A gente tem que pensar num planejamento. Então, vem crescendo muito. E para os profissionais, apesar de ter muita gente que gosta da área, poucas pessoas são preparadas para trabalhar. Então, hoje a gente vê que, por exemplo, eu queria recente contratar alguém, né, na clínica para a gente expandir a equipe. E não tem gente boa disponível no mercado, né? Então, a gente vê a necessidade de cursos, a gente vê a necessidade de desenvolver essas pessoas mesmo, para a gente ter pessoas boas para trabalhar. Apesar de ter muita gente querendo, poucas pessoas estão preparadas. Então, é uma área, além de ser mágica, porque eu sou suspeita para falar, mas é uma área que vem crescendo muito. E eu acho que vai ter muito campo. A gente conversa muito sobre as tecnologias hoje substituírem, né, as pessoas. Então, assim, será que um laboratório que tem 10 embriologistas daqui a pouco não vai precisar só de 5, porque vai vir algo que possa substituir, né? As tecnologias, elas ainda estão muito recentes e a gente vê que nada hoje que surgiu no mercado substitui a nossa visão, porque a gente não está lidando só com uma técnica, né? Só com uma reação química. A gente lida com uma vida que tem 1 milhão de coisas
envolvendo. Então, é o caso da paciente, é a idade da paciente, é o problema que ela tem de fertilidade, é como fazer isso. Cada paciente responde de um jeito. Então, é muito individualizado. Então, eu acho que ainda vai demorar para a gente ser substituído. E por isso, eu acho que é uma técnica, é uma área que só vem crescendo. Tanto em necessidade como de profissionais, como para a população. Tem que ter a mão humana ali, né? Tem, com certeza. E quais são os casos mais frequentes, assim, que aparecem para você na clínica? Eu acho que principalmente a idade dos casais, das mulheres, que vão adiando, né? Então, chegou com 33, 34, quero ter filho. Aí tentou 1 ano, 1 ano e meio, aí não conseguiu e ela falou assim, não era para ser agora, eu vou, acho que, viajar. E aí você vai adiando. Então, grande parte das pessoas que chegam, das mulheres que chegam, são mulheres acima de 37, 38 anos, que foram adiando ter filho. E não só pela idade. Normalmente, elas já tinham alguma coisa. Então, assim, com 30 anos, 28, 30, elas já tinham uma endometriose, elas já tinham um ovário policístico, que gera um processo inflamatório ruim. Mas elas não olharam para isso, porque nunca é uma preocupação, né? A infertilidade, ela só aparece quando você decide que quer ter filho. E até essa idade você não decide. Então, eu digo, a infertilidade, ela não mata. Então, você não vai procurar para ficar saudável, né? Então, eu acho que o que mais acontece é o adiamento. Sei. E aí, os problemas que poderiam ser solucionados com muito mais facilidade, com 30, 32, é muito mais difícil quando a paciente já está com 38, 40 anos. E a tendência, eu acho que, conforme o tempo for passando, é ver pessoas cada vez mais velhas, né? Porque a gente vai crescendo e tal, vai evoluindo as coisas e vai chegar um momento que essas mulheres de agora vão conseguir ter filhos. E o pessoal mais velho não vai conseguir, né? A minha mãe, por exemplo, ela teve minha irmã com 45 anos. E, tipo assim, foi uma gravidez ótima, sabe? Sim. Então, foi uma raridade, assim. Nunca tinha visto isso. Mas, realmente, é muito difícil, né? É muito difícil. E, assim, a gente vê... Assim como a gente tem aumento de doenças, aumento de câncer, aumento de diabetes, aumento, né, de outras coisas, a gente vai ter aumento na infertilidade. A infertilidade, ela é um problema de saúde pública hoje. Então, só que ela não vai matar, né? Um diabetes não controlado, ele vai te mandar para o hospital e ele vai te matar. A infertilidade, não. Então, eu acho que tudo que a gente vive, assim, hábitos de vida no geral, que a gente hoje bate muito na tecla para ser saudável, boa alimentação, pelo menos um pouquinho de atividade física, tudo isso faz diferença lá na frente, para toda a tua saúde, inclusive para a fertilidade. Então, assim, esse aumento de infertilidade não é porque, nossa, antigamente o pessoal tinha muito filho e agora não. Na verdade, todas as doenças hoje estão crescendo, infelizmente, né? Câncer, a gente vê muito, uma ascensão grande. A gente está com um número muito grande, por exemplo, de câncer testicular em homens entre 20 e 25 anos. Nossa. Que tem que Muito cedo, né? tirar o testículo, muitas vezes. E aí vai ficar infértil. Então, a gente hoje congela as amostras desses pacientes para quando eles quiserem ter filho. Mas a gente vê esse aumento. E aí vai ter aumento da infertilidade também, né? Legal. E o que você pensa sobre o acesso à reprodução assistida no Brasil? Ainda é restrito? Como que funciona? Como que as pacientes podem ter esse acesso? Se há possibilidades para elas? Assim, o acesso... Hoje a gente tem alguns lugares no Brasil que oferecem tratamentos de reprodução pelo SUS. Então, tem tratamento público, porém as filas são quilométricas, assim, 2, 3, 4 anos esperando numa fila para fazer. E a paciente não tem esse tempo. A paciente que já não consegue engravidar, ela já não tem tempo, né? E o acesso em rede privada, que é o que a gente tem, porque hoje a gente não tem planos de saúde que cobrem esses tratamentos, né? Então, e a rede privada é muito caro. Tudo que a gente utiliza é muito caro. Eu costumo falar pro pessoal, assim, um frasquinho de 10 ml de um meio de cultivo custa R$1.000, R$1.200. Então, assim, isso 10 ml que dura pouquíssimo tempo, dura para poucas pacientes. Então, tudo é muito caro para a reprodução, para as clínicas, né? E, então, a gente tem um acesso bem limitado disso, porque nem todo mundo pode, né, pagar um tratamento.
Dependendo do tratamento, a gente pode gastar 30, 40 mil num tratamento. E a gente sabe, né? Infelizmente, nem todo mundo tem. A gente busca na clínica até fazer alguns processos. Então, hoje, a gente tem um programa que dá super certo e ajuda muita gente, que é o programa de ovodoação. Tem muitas mulheres que não têm óvulo. E muitas mulheres que, às vezes, têm bastante óvulo, mas que não têm condição financeira. Então, a gente acaba, essas mulheres que têm muito óvulo, elas doam para pacientes que não têm e acabam ajudando, tendo uma ajuda de custo nesse tratamento, né? Para que a gente consiga beneficiar todo mundo, né? Possibilitar quem não tem condição de fazer e, ao contrário também, quem tem essa condição, né, de poder fazer e receber os óvulos. Então, a gente tem algumas estratégias, mas eu acho que ainda é muito limitado. E o acesso pelo SUS a gente tem buscado, assim, né? Os planos de saúde estão abrindo alguns procedimentos. Por exemplo, mulheres que descobrem câncer, elas têm pelo plano de saúde, o plano de saúde é obrigatório a cobrir o congelamento de óvulos, porque ela vai ficar estéril, então é algo que faz parte da Constituição. Mas ainda é muito difícil. Então, o acesso ele é bem limitado, porque acaba sendo um procedimento muito caro, né? E o que você acha que os pacientes devem saber antes de iniciar o tratamento? Caramba! O que eu digo muito para os pacientes é que não tenham medo de pedir ajuda, né? A infertilidade, ela não é uma incapacidade da pessoa. Muitas vezes tenta, então vai acumulando aquela frustração e para pedir ajuda às vezes é muito difícil. Então, assim como quando a gente quebra um braço, a gente precisa da ajuda do médico, a reprodução hoje está aqui para isso, para ajudar os pacientes, né? Então, é um processo que gera muita expectativa. Infelizmente, é um processo que a gente não consegue garantir um resultado, né? Às vezes a paciente vai passar por tudo aquilo, vai pagar tudo aquilo e não vai conseguir, né, ter a gravidez, mas eu acho que antes de procurar é importante a paciente saber a importância de ela se sentir bem acolhida, né, e ter o respaldo de toda a clínica, de toda a equipe, saber que ela está em boas mãos, porque todo mundo vai fazer tudo que está ao alcance para que ela consiga o sucesso na fertilização. Então, e assim, mulheres jovens também, que eu acho que é importante a gente falar, de pensar nisso, né? Hoje a gente tem bastante famosa aí falando sobre congelamento de óvulo. Então, é uma possibilidade muito grande. Quem congela óvulo pode doar também. Então, né, ir até uma clínica, busca ajuda. Às vezes acha que é um procedimento muito inacessível, mas a gente hoje tem tentado facilitar ao máximo financeiramente para poder proporcionar as pacientes a fazerem o tratamento. Então, é importante saber que as chances são limitadas, mas se ela existe, sempre vale a pena. Eu nunca, assim, encontrei uma paciente que falou, mesmo que ela não tenha conseguido ter filho, que ela falou, nossa, eu me arrependo. Não, a gente nunca vê, por mais, às vezes ela fez vários, ela gastou mundos e fundos, mas tudo vale a pena no final, né? Se você consegue, então... E se você não consegue, eu acho que tira aquele peso, assim, eu fiz o que eu podia. Eu tentei. Exatamente. Então, eu acho que é isso, assim, né? Analisar e ter uma expectativa de buscar ajuda. Não hesite em buscar ajuda, né? Eu acho que isso é importante. É um impacto emocional bem, bem grande, né? E vem aí também a necessidade do apoio psicológico, né? Que lá na Triamare tem, né? Sim, a gente tem muito cuidado com isso, porque a gente entende... esses tempos, uma paciente olhou para mim e ela falou assim, nossa, você não sabe a quantidade de terapia que eu fiz para agendar a minha consulta. A primeira consulta para buscar ajuda. Porque eu tive que digerir muito o fato de eu não estar conseguindo sozinha. Então, o que eu digo, né, sempre para as meninas, a Laura que está lá com a gente já sabe, que eu digo assim, a primeira consulta, ela não é uma consulta que ela liga e diz, eu quero marcar uma consulta com o médico tal. Não, a paciente está assim, completamente doída para marcar aquela consulta. É uma palavra de carinho, vai fazer super diferença para ela, e uma palavra ríspida que às vezes você não tá num bom dia, vai acabar com a vida dela. Então, assim, a gente tem esse cuidado emocional, porque é uma frustração
gigantesca, às vezes ela tá 2, 3, 4, 5 anos que ela tenta e ela não consegue. Então, esse apoio psicológico é bem importante, assim, é todo mundo estar atento e preparado, né? Às vezes é um abraço que ela precisa, porque não tem muito o que fazer, mas ela sentir esse apoio é bem importante. Mas nos casos que dá errado, às vezes, existe pacientes que ficam loucos da cabeça? A gente tenta alinhar bem as expectativas. Então, assim, a paciente que tem, por exemplo, uma paciente de 44 anos, que tem 2 óvulos, né? Ela não tem mais, está acabando os óvulos dela. Uma paciente de 44 anos que tem 2 óvulos, a chance de ela ter um embrião geneticamente saudável e ter um bebê é, assim, menor do que 5%. É muito baixa. Mas eu acho que a transparência faz com que ela não se sinta, não fique brava depois. Então, isso é ótimo, né? Exato. Então, assim, o médico fala pra ela. E elas, às vezes, trazem. Elas disseram, olha, a minha chance era 0. Se eu tenho 5% de chance, eu sei que ela é baixa. Mas é o que eu tenho de chance. Então, eu preciso tentar. Então, é pouco que acontece, assim. Algumas trazem uma frustração, querem achar um culpado ali, né? Mas é muito difícil. A gente tenta alinhar bem as expectativas. Olha, pode acontecer de você não ter embrião. Pode acontecer de você não engravidar. O que você precisa saber é que a gente vai fazer de tudo para você engravidar. E isso você pode confiar. Mas é mais difícil. Se ela se sente acolhida, eu acho que é mais difícil ela ficar bem brava, assim. Porque ela sabe das chances, se isso é claro para ela, né? Sim. Algo que eu acho muito bacana lá na Triamare, que é a primeira vez que eu vejo, não sei sobre as outras, é que tem essa consulta com você, né? Com a embriologista, que explica ali como que acontece dentro do laboratório, porque a gente tem os médicos lá que são maravilhosos também, que explicam tudo, deixam bem transparente, mas eu acho que essa consulta com a embriologista, para você sentar e explicar como que acontece ali mesmo, é algo tipo, muito massa. Deve muito importante. A paciente muito mais tranquila, aliviada. Né? Sim. Há alguns anos atrás, eu escutei uma paciente perguntando pro médico assim, mas é você que faz o congelamento do embrião? E aí ele falou assim, não, é do laboratório. Ah, mas é anônimo, é restrito quem faz? Aí eu disse, gente, elas não sabem quem mexe com os óvulos dela, quem mexe com o embrião dela. E quando a gente criou a Triamare, né, a Vivian, que é a minha sócia, que a gente começou a pensar em tudo, ela falou, ela sempre diz assim, a reprodução, ela bate 2 corações. O laboratório junto com o médico e a parte clínica. Então, eu preciso trazer essa importância. Elas conhecerem quem vai mexer nos embriões, quem vai mexer nos... Assim como elas precisam ter uma confiança gigantesca no médico que vai fazer, mas ter essa confiança, conhecer, tirar dúvida com quem está cuidando, com quem, né, sabe o que está fazendo, deixa elas muito tranquilas, assim. E a gente acaba gerando... Tem um carinho enorme, né? A gente faz de tudo. E eu acho que para nós, como profissional, é diferente também. Quando eu comecei, hoje várias clínicas já estão fazendo essa consulta. A gente sabe que vai aderindo, porque é uma necessidade mesmo das pacientes. E, inclusive, isso traz até uma importância bem grande para nós, eu acho, da biomedicina, porque é muito... Né, a gente vem de uma sociedade que tem o médico com um patriarcado muito grande, assim, né? Sim, o médico é aquilo e todo o resto da área da saúde acaba tendo um pouco menos de importância. E hoje a gente vê que tem paciente que procura... Por exemplo, eu tô há 10 anos trabalhando na área e eu atendi paciente que fala assim, olha, eu adoro o fulano, que é o médico dela, mas eu vim porque eu queria que você cuidasse dos meus bebês. Então, é muito legal esse reconhecimento, assim, porque a gente vê que elas estão entendendo que se a gente não tiver um bom laboratório, não adianta o médico ser bom, né? E trazer essa importância para nós. A gente precisa ser visto também diante de toda a importância do nosso trabalho, né? Então, essa confiança que elas têm, a gente ganha o dia, assim, mas é muito legal. Essa conversa, e para nós, assim, além de ter esse reconhecimento, eu acho que se a gente está dentro do laboratório e a gente fica, recebe óvulo, recebe óvulo, recebe óvulo, recebe óvulo, o dia que tem uma punção de uma paciente, é mais um óvulo que entra. Mas quando a gente conhece cada história, a gente dá uma cara para aquele óvulo. Sim. A gente diz, caramba, é aquele casal com essa dificuldade. E a gente vê o engajamento, a gente vê o sofrimento deles, e a gente vê a esperança no olhar deles. Então, eu acho que a gente trabalha com mais humanidade, com esse contato mais próximo da paciente, sabe? Que legal. Muito legal. Quais são as responsabilidades de liderar um laboratório de reprodução assistida?
Ei, meu Deus. Mas Quando a gente cansa e dá um surto assim, meu Deus do céu, que responsabilidade. A gente tem vontade de ir pra um lugar que a gente não é responsável. Não, mas brincando, assim, a gente tá lidando com o sonho de uma pessoa. A gente não tá vendendo um colchão, a gente não tá vendendo, né, uma cadeira. A gente tá lidando com o sonho daquele casal. Então, e a gente às vezes lida com o sonho de um casal que tu sabe que às vezes não tem condição financeira. Então, meu Deus, tem que dar certo. Frente a isso, eles têm 3 óvulos. Então, tu tem que fazer 3 óvulos dar certo. Então, é uma pressão de manter tudo certo, né? Como eu falei, assim, uma placa com 2 graus a mais frita um óvulo. Então, cada detalhe é importante. Então, assim, o peso da responsabilidade de você garantir que tá todo mundo conferindo, que tá todo mundo fazendo o que é certo, que ninguém trocou uma amostra. Se eu trocar uma amostra, eu não vou precisar pedir recoleta. Eu fiz bebê de pais diferentes. Então, olha o grau. muito sério, né? Exatamente. Isso é muito sério. Você faz 3 punções de óvulo, você tem 3 pacientes para fazer os embriões. E você tem 3 amostras seminais para fazer esses embriões. Se você troca isso, eu não tenho como voltar atrás. Nossa. Então, eu acho que a maior responsabilidade é você desenhar um protocolo, né, rigoroso de controle de qualidade e garantir que isso está sendo feito. Então, assim, eu acho que é muito estudo. E no momento em que você... E, assim, a pressão da responsabilidade, ela é inerente a isso. Não adianta. Às vezes, as meninas fazem alguma coisa. Ai, Amanda, né, sei lá... Qualquer coisa que... Eu, graças a Deus, nunca presenciei nada grave acontecendo. Mas, por exemplo, há uma amostra de sêmen que caiu no chão. A gente pede para o paciente recoletar. Tá tudo bem, né? Mas eu vejo... Assim, às vezes acontece alguma coisa, anotou uma coisa errada, elas ficam chateadas. Eu disse, ainda bem que você tá chateada. Me preocuparia se você tivesse, assim, não tá ligando para isso. Eu acho que diante da responsabilidade, é inerente a gente ficar preocupado e se cobrar um resultado. Claro, sempre com cautela. Né, com cautela. Também não dá para exigir, a gente não é perfeito. Mas eu acho que deixa a gente mais humano. Enquanto a gente tiver humanidade, enquanto a gente vai ser um bom profissional, porque eu acho que esses detalhes são. Então, acho que a grande responsabilidade da reprodução é trazer essa humanidade para o laboratório, do chefe do laboratório, ao mesmo tempo cobrar esses protocolos sendo feitos, né? E sempre pensar numa melhoria para que não tenha problema no caminho. Sim. É importante ter uma equipe que seja muito sensível nesse sentido, Sim. né? Que tenha essa responsabilidade, essa humanidade mesmo, né? Tá todo mundo alinhado, né? Sim. Encontrando sentido juntos, né? Sim. Exato. E além da qualidade, assim, existem coisas que a gente não consegue admitir, né? Por exemplo, a pessoa pode ser maravilhosa, pode congelar embrião, pode ser tudo. Se ela é desatenta, é um pecado que eu não consigo perdoar. Perdoar que eu digo assim, eu não consigo manter uma pessoa dessa na minha equipe. Então, são várias habilidades, eu acho que a gente tem que ter de atenção, de cuidado, desde fazer um procedimento até o controle desse procedimento. Então, manter a equipe trabalhando junto, engajada, assim, Até por isso a dificuldade de contratar pessoas, né? Exatamente. Tem que ter uma qualificação ali, porque não tem muita margem para erro ali. Né? Não tem. E assim, é um profissional que precisa ser um pouco mais completo. Existem laboratórios que têm uma linha de produção, assim, tem muito volume, e acaba que, tem essa pessoa, ela só congela embrião, essa pessoa, ela só faz esse procedimento. Na Triamari, assim, eu não funciono desse jeito, eu acho que a gente precisa ser um profissional completo. Eu não posso contratar alguém que vai dizer, então eu vou cuidar só disso aqui? Sim, só disso aqui. Não, eu preciso ter um olhar geral. Por mais que não seja a sua responsabilidade, mas o teu olhar precisa ser geral, porque é muita coisa envolvida, né? E existem alguns mitos muito comuns, assim, sobre a reprodução, que você consiga desmentir aqui pra gente? Caramba, mitos! Porque tem muitas especulações sobre várias coisas. Por ser uma coisa nova também, eu acho que as pessoas acabam criando várias teorias, assim. Sim. Eu não sei, acho que... Mitos?
Não sei. Tem muitos mitos da reprodução, assim, que a gente acaba falando. Então, assim, eu tomei muito anticoncepcional na minha vida. Será que eu, né? O que isso acontece? Será que eu adio? Porque eu passei muito tempo sem menstruar. Será que eu vou adiar a menopausa, por exemplo? Não vai então, adiar. É um mito. É um mito. Exatamente. É um mito. Tem a parte de doação de sêmen também. Hoje a gente tem sêmen doado, né? Casais de mulheres ou homens que não têm espermatozoide compram sêmen. Meu Deus, será que porque isso acontece fora do país, as pessoas que utilizam sêmen doado, em alguns países, ela pode conhecer o doador. Então, assim, é um pai, às vezes é um homem que tem não sei quantos filhos espalhados no país, né? E aí você pode conhecer. Então, e aí os pacientes me perguntam, meu Deus, mas aí, e um dia, se meu filho quiser conhecer o pai dele? Eu falei, não, Brasil é anônimo, o pai dele é você. E não tem essa discussão. Então, tem alguns mitos, se vocês quiserem botar em caixinha de pergunta, eu posso responder. Mas tem muita curiosidade, né? Então, por exemplo, editar gene, isso é uma coisa que me perguntam, assim, tem edição gênica que o pessoal fala que, né, tem uma doença, será que eu consigo corrigir essa doença e editar o DNA da pessoa? Consigo ver a cor dos olhos do embrião, né, porque a gente analisa geneticamente, será que dá pra ver a cor dos olhos do embrião? Não, isso não dá. A gente é um fator, é um multigênico e multifatorial, a cor dos olhos, então não dá pra ver e a gente não pode escolher também. Então, tem isso, né? Aqui no Brasil não tem esse direito de escolha também, né? De embriões femininos, masculinos. Isso, a gente não pode escolher características, né? E hoje é difícil que a gente não tem várias características que a gente não consegue controlar. Mas, por exemplo, o sexo do bebê a gente sabe antes de pôr na barriga. Então, às vezes o paciente tem lá 2 meninos e 2 meninas. Pode escolher? Não pode. A gente sempre preconiza transferir o melhor embrião. Mas, normalmente, graças a Deus, assim, a gente tem poucos pacientes que procuram. E aí, quando eles procuram, a gente pode fazer isso e a gente se nega a atender. Que são pacientes que falam assim, eu tenho 3 meninas e eu vim aqui porque eu quero ter um filho menino. E aí, você fala, a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra resolver um problema. Eu acho que eu passei por isso umas 3 ou 4 vezes, assim, nesses 10 anos, bem pouco. Porque normalmente, inclusive, acontece ao contrário. Os pacientes, eles não querem saber o sexo, porque eles querem viver a maternidade 100%. Querem fazer chá revelação. Eles querem fazer um chá revelação, eles querem viver tudo aquilo, né? Eles falam, poxa, a gente já tá tendo que intervir tanto, eu quero viver o restante daquele jeito. Então, elas preferem não saber. E aí, depois, elas pedem essa informação para fazer um chá revelação. Então, ainda bem, né, que tem gente que procura para isso, mas não é o nosso objetivo. E a gente acaba tirando e realmente não fazendo esses casos. E que conselho você dá para quem está começando agora na embriologia? No caso... Bom, hoje, a maior dificuldade que a gente tem é a parte prática das pessoas. Então, eu preciso de alguém que tenha uma noção prática. E a teoria também, porque hoje as universidades, você não sai, né? Às vezes você tem uma boa disciplina de reprodução, mas eu preciso de algo a mais. Eu não consigo dar oportunidade, por exemplo, na clínica, para alguém que sabe o básico, né? Porque eu vou ter que ensinar tudo. Então, eu acho que cursos que te deem tanto uma base prática como uma base teórica forte, porque a base teórica, depois que tu aprende o processo prático, a base teórica te faz ser bom. Aprender a congelar um embrião, eu te ensino em 2, 3 meses. Você ser bom naquilo, você fazer aquilo com consciência e como faz, isso é a base teórica que te dá. Então, acho que o preparo é importante, buscar isso. A persistência. Assim, Curitiba tem 7, 8 clínicas de reprodução. Cada clínica tem 2, 3 embriologistas. Então, em Curitiba inteiro, tem poucas pessoas trabalhando. Não tem nem 30 pessoas trabalhando. Então, é uma área mais limitada. Nossa. Então, a persistência de ir atrás, de ver, né? Assim, a participação em congressos, por exemplo, é bem importante. Porque você acaba fazendo um contato, um networking que
é impagável, né? Vai, pergunta, se apresenta, tira dúvidas, se mostra interessado, né? A gente tem uma das estagiárias que ela falou pra mim, ela disse assim, mas você disse pra gente ir pra congresso e eu não sei o que fazer no congresso. Aí eu falei, olha, eu lembro de você do congresso anterior. Você me mandou mensagem no Instagram. Você falou comigo, tirou dúvidas. Eu lembro de você no congresso anterior e hoje você está estagiando aqui. Nossa. Então, assim, Legal. como que não deu certo, né? Uhum. Então, assim, é a persistência, você se mostrar mesmo. Vai atrás. Eu preciso de profissionais que vão além. Não dá para você querer o básico, fazer o básico. E eu acho que uma dica bem legal que as clínicas buscam são práticas na parte masculina. Que são práticas mais básicas. Então, fazer um bom espermograma. Curso de espermograma tem vários, né, para se fazer. Você sabendo fazer a parte masculina é uma porta de entrada muito grande para a reprodução. Normalmente, a gente busca alguém que seja bom e que tenha um pouquinho de prática, a gente traz e o resto a gente ensina, ele se desenvolve dentro. Então, é uma porta de entrada. A parte a andrologia, que é a parte masculina, análise seminal, processamento, é algo que tem mais cursos, que são mais acessíveis e que é uma porta de entrada para quem quer trabalhar. Acho que Legal. mais ou menos isso. E para finalizar, pelo menos a minha parte aqui, que mensagem você gostaria de deixar para quem sonha em ser mãe ou pai, mas está enfrentando dificuldades? Ai. Isso me emociona, sabia? De verdade. Porque a gente vive isso, né? A gente vive busca de casais que querem muito, que estão super dispostos, que são pessoas, assim, maravilhosas. A gente nem entende porque estão passando por isso, né? Mas eu acho que a mensagem é não evite buscar ajuda. Se vê que deu um ano, hoje o que a gente tem é 1 ano. São 12 meses tentando. É normal que você não engravide ali nos primeiros meses, né? Que possa demorar. Mas deu 1 ano tentando, não evite buscar ajuda. Pense, vai atrás. Tem pessoas que vão te apoiar para isso. Você não tá sozinha. Assim como quem sofre um aborto não conta, porque ninguém vai contar numa mesa. Olha, acredita, menina, que mês passado eu sofri um aborto, né? Ninguém vai contar porque dói. E a infertilidade, ela é dolorida e ela é muito solitária. Então, a gente tá aqui para isso, para ser mão, para ajudar, para ser abraço, para pegar na mão e fazer o que for necessário, pegar no colo se precisar. Mas a gente tá aqui para isso. Então, a mensagem é não evite buscar ajuda, vai atrás porque tem solução. Sempre tem, né? E a gente vai encontrar juntos. Ai, que lindo. Eu amo. Muito lindo. Acho que da minha parte era isso também. Eu fico muito emocionada de falar sobre o assunto. É uma honra estar trabalhando na Triamari. De coração, queria agradecer aqui publicamente. Mas é isso, muito obrigada por ter vindo. Imagina, ter batido esse obrigada. papo com a gente, pela oportunidade de ter cedido o teu tempo, que é muito concorrido, que a gente sabe. Não, obrigada a vocês pela oportunidade. Eu amo falar sobre o assunto, eu sou super apaixonada. Acho que eu sou muito suspeita de falar, mas obrigada pela oportunidade. Eu acho que a reprodução precisa ser mais vista, principalmente para trazer essa consciência para as mulheres, né, e para os casais, para os homens também, mas para os casais que querem. Preserve sua fertilidade, olha, vê se está tudo bem. Às vezes a gente descobre lá com 23, 24, com a idade de vocês, descobre alguma coisa que fica fácil de resolver, né? Então, olhe para isso. Não é porque hoje você não quer ter filho que amanhã você não consegue. Então, obrigada por esse espaço. Contem comigo. Se precisarem de mais alguma coisa, falem lá no Instagram. Eu sou um pouco difícil porque eu sou difícil de responder. Mas não é porque não é porque eu não quero, mas é porque, né, às vezes é muita coisa e eu gosto de dar atenção. Eu gosto de, tipo, quando eu sentar, falar, conversar. Então, mas mandem mensagem. Então, a Triamari tá aberta, vocês sabem, vocês já fizeram visita lá, a Triamari tá aberta. Quem sabe a gente lance alguns cursos juntos, a gente pode pensar em alguma coisa. A gente tá super aberto. Obrigada. Muito obrigada, Mândia. Então, obrigada, pessoal, por terem assistido até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, é cabu.unibrasil. E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Qual que é o seu Instagram, Mândia? Meu Instagram é amandiarb. Tá bom. Então sigam lá, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e assistam os próximos também.